Olá, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui no programa Opiniões e Ideias. Eu estou peço para vocês que se inscreva, participe do nosso podcast. Hoje eu tenho aqui um convidado especial, que é o Érico Roberto Bernardes, é professor, né? E vai estar aqui com a gente hoje, dando uma pincelada, né? Em algumas perguntas que a gente vai estar aqui fazendo, né? Até para as pessoas também terem um pouco mais de conhecimento, porque todo o conhecimento, toda a educação, aquilo que nós estávamos comentando, é importante para a vida das pessoas, né? Até para a gente se relacionar um com o outro, né? Tudo bem? Muito bom dia, Américo, e todos os amigos aqui do Opiniões e Ideias. É uma honra, uma satisfação imensa estar aqui com vocês e desde já muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E para a gente já começar a nossa conversa, como fica a sociedade da informação nesse momento que nós estamos vivendo no país? Ótimo. Uma excelente pergunta para nós iniciarmos, que não dá para nós esgotarmos o assunto, porém vamos dar uma pincelada, né, na chamada sociedade da informação. Fica à vontade. Bem, a grosso modo, nós estamos num mundo onde existem inúmeros dilemas, né, nesse mundo chamado contemporâneo. Alguns preferem nomear como pós-modernidade, alguns preferem nomear como era da pós-verdade, onde se relativiza tudo e os absolutos ficam à margem, né? A sociedade da informação tem, sobretudo, como característica não informar. É um paradoxo, né? É um paradoxo. E eu costumo dizer que é a sociedade da infoxicação, né? Porque você tem muita informação, todavia, em contrapartida, você tem poucas pessoas com capacidade de filtrá-las. De modo que essa informação, na verdade, chega muitas vezes deturpada para nós. Então, eu também tenho por hábito, enquanto no meu ofício de docência, sempre fazer algumas distinções. Por exemplo, do que é informação, conhecimento e sabedoria. Então, informação, basicamente, é bit, né? É a sociedade do Big Data, do acúmulo de informações. Informação, basicamente, são ideias soltas, né? E você tem uma propagação gigante, até por conta do advento da internet, das redes sociais, e todo momento nós somos sobrecarregados de informação. Mas a informação solta, ela não quer dizer muita coisa, né? Agora, quando você tem o conhecimento, basicamente a matéria-prima do conhecimento é a informação. Mas aí você faz aquilo que em filosofia nós chamamos de movimento dialético. Você pega uma informação que nós caracterizamos como tese, e aí você vem com uma outra informação que seria uma antitese ou antítese, e do confronto entre uma tese com uma antitese, de uma informação com uma outra informação, você tem uma síntese. E aí sim você começa, a partir daí, produzir conhecimento, né? E aí o conhecimento, ele tem algumas características, porque você pega a informação e você organiza, você dá um tom de concatenação, você ajusta as ideias, você torna ela lógica, né, e mais objetiva, né? Já a sabedoria é quando você tem esse arcabouço de conhecimento, de saberes, e você aplica isso em prol da humanidade, em prol do coletivo. E a sabedoria tem uma característica que o conhecimento, via de regra, e a informação não tem, que a sabedoria não tem prazo de validade, né? Por isso que nós precisamos beber nessas fontes, para que não sejamos pura e simplesmente uma sociedade da informação, mas uma sociedade do saber, do conhecimento, e conhecimento aplicado em prol da vida. Foi importante que o professor falou, que a gente precisa filtrar a informação. Exato. Né? Nós passamos vivemos num momento hoje que a gente é muita fake news. Demais. Muita fake news. E isso, de uma certa forma, afeta o nosso convívio um com o outro, o nosso relacionamento com as pessoas. Como o senhor vê essa situação de amar a informação, né? A má informação tem uma série de consequências que são deletérias, que são muito ruins, né? E além da má informação, o que nós temos, sobretudo num país como o nosso, por exemplo, né, eu diria América Latina em geral, mas sobretudo o Brasil,
é que nós temos aí, basicamente, hoje, mais de 80% daquilo que se informa ligado ao entretenimento. E não que entretenimento não seja bom. Todos nós, enquanto humanos, precisamos de entretenimento, porque a vida não consiste pura e simplesmente em trabalho, em afazeres, em responsabilidades. Nós precisamos de arte, de música, de entretenimento, de uma série de outras coisas. Porém, quando você inverte essa lógica e você dá mais entretenimento ao povo e menos conhecimento das coisas que são essenciais para a vida, aí você começa a ter uma sociedade com uma série de problemas, por conta dessa má informação ou por conta de uma informação deturpada, equivocada, das chamadas fake news. Então você vai construindo uma sociedade que é uma sociedade com problemas no que diz respeito àquilo que elas ouvem e acabam reproduzindo, né? Quantas vezes nós não temos aí inserido no grupo de WhatsApp, você recebe uma informação, a pessoa te passa aquilo como uma verdade absoluta e você não checa. Você pura e simplesmente vai e transmite, joga em outros grupos. Daqui a pouco aquilo se capilariza, se pulveriza, e aquilo que supostamente não era nem verdade acaba se tornando uma verdade, entre aspas, né? Porque as pessoas ouvem... Seria uma mentira verdadeira, né? Uma mentira verdadeira, digamos assim, né? Porque as pessoas ouvem, não tem nenhum critério para filtrar, né, aquilo que nós falávamos há pouco, e acabam repassando aquilo, e aquilo toma uma proporção gigantesca, se capilariza, se democratiza na sociedade, porque uma das características também da sociedade da informação é que muitas vezes você através de uma fake news ou de uma informação que você passa, aquilo ganha proporções inimagináveis e daqui a pouco as pessoas estão absorvendo aquilo como se fosse algo real, verdadeiro, e que na verdade não se tratava pura e simplesmente de uma mentira, né? É engraçado, né? Porque assim, se a gente for falar, eu vejo como a coisa boa, né? Você faz muita bondade. Você faz muita bondade, você não é visto, né? Mas quando você comete um pequeno erro, aí o mundo inteiro observa você, né? E por causa disso é que a gente percebe que a gente vê mais maldade, achamos que tem mais maldade e menos bondade. Mas a bondade feita existe muito e é muito grande. Só o que dá destaque na vida da gente é a má informação. Sem dúvida. É a má informação, é o que dá destaque, é o que chama atenção, é o que busca resultados para as pessoas que querem resultados negativos, pondo o ponto positivo, né? Eu quero algo bom para mim. Então eu vou inventar uma história, né? Vou jogar na rede, que hoje tudo é internet, vou jogar na rede e isso vai dar uma repercussão, porque é aquilo que o professor falou. Nós deixamos de filtrar, de buscar o que é verdadeiro e o que é falso. Daí a necessidade de nós sermos seres críticos, né? Porque muitas vezes as pessoas ouvem essa palavra crítica e pensam numa conotação sempre negativa. Quando nós somos críticos, na verdade, o crítico, né? Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, né? E a palavra crítica, na verdade, tem a sua origem no grego, como boa parte da língua portuguesa vem do latim e do grego. Sim. A palavra crítica, basicamente, é você saber fazer boas escolhas. Então, o crítico é aquele que ouve tudo, mas ele utiliza um critério, portanto, crítico, de não absorver tudo. Então, ele vai checar, ele vai buscar outras informações, outras fontes, para cruzar essas ideias e, a partir daí, chegar a uma conclusão, para não ficar pura e simplesmente reproduzindo e aumentando, consequentemente, essa maldade da qual você está se referindo, né? Que existe, infelizmente. Né? Aumenta até a violência. Sem sombra de violência. Alguns anos atrás, voltando aqui, até a gente faz parte da informação, alguns anos atrás, teve uma situação em que pegaram uma pessoa, né, uma mulher, disseram que ela sumia com as crianças e coisas assim, e a multidão, né, o pessoal pegou e agrediu e até tirando a vida da mesma. Essa foi a informação errada, né? Porque o mal, ele propaga muito rápido, muito rápido, né? Hoje nós estamos aqui, eu e o professor, dialogando, falando sobre e tudo que nós estamos falando aqui são verdades. E muita gente vai falar, claro, nem vou
Dá ouvido porque são verdades. E a maioria das pessoas está acostumado a ingerir as mentiras, né? O que o senhor vê, como o senhor vê essa forma do governo tentar filtrar a informação na internet. Que é difícil, né? Difícil. Mas como o senhor vê, né? Porque tá para ter uma lei aí, uma coisa assim, Sim. né? Que vai filtrar isso que nós estamos falando da comunicação. Porque Certo. tem muita coisa, muita fake news. Então às vezes você olha as redes sociais, você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Porque a mentira é tão bem feita, tão bem colocada, que a gente fica meio perdido, às vezes, dentro disso. É como a gente tem que checar para ver se isso é real. Como o senhor vê? Você acha que é importante uma lei para fazer isso? Sem sombra de dúvidas. No Estado democrático de direito, as leis são de fundamental importância, sobretudo para controlar essa questão das falsas notícias, né? E há uma tramitação aí no Congresso com relação a essa lei, né, das fake news e tudo mais, que é de fundamental importância, dado que se o governo não intervir em situações assim, a tendência é que a coisa ganhe uma proporção muito maior. Porque, e quando a gente fala governo aqui, seja um governo de qualquer natureza, Sim, qualquer natureza. De qualquer âmbito político partidário, né? Eu tenho por hábito dizer que eu sempre gosto de discutir política com P maiúsculo, mas não com P partidário. Até porque, correto, amando ou odiando política, nós somos seres da política. Vivemos política. Vivemos política. Para além dessas questões de política partidária, de esquerda, direita, centro, para além disso. Então, dentro da polis, né, que é a origem da palavra política, que nasce lá com os gregos há 2.500 anos atrás, com o governador Clístenes, a proposta da política era que tudo fosse debatido na polis, que é a cidade, que por sua vez deu origem à palavra política, e na polis existia a ágora, que era a praça pública onde se debatia sobre tudo. Então há uma necessidade de que os nossos governantes debatam e cheguem a um consenso, para que isso não aumente as proporções, né, de falsas notícias, de notícias equivocadas, que acabam levando até como o caso que você cita, que infelizmente chegou até o óbito dessa pessoa, sim, por conta de uma notícia mal dada, mal informada, errada, mentirosa, né? Então é de fundamental importância que os nossos governantes atuem também nesse sentido, né? Até porque com a internet nós temos também, infelizmente, no pacote da democracia, vem a democratização da insensatez e das imbecilidades. Sim. Porque, veja bem, qualquer pessoa hoje com um aparelhinho desse daqui na mão, ela pode propagar uma série de coisas que muitas vezes não vai sofrer nenhuma restrição. Então, nós temos aí uma propagação gigantesca da estupidez, das banalidades. Às vezes trabalho também com alunos do Fundamental 2 e ensino médio, muito embora também trabalhe com os adultos, mas a gente vê, às vezes, um adolescente, um pré-adolescente, passa horas e horas no celular com o TikTok na mão, sim, né? Assistindo aquelas coisas que, na esmagadora maioria das vezes, são banalidades, coisas fúteis, que não vão agregar, né? Então, a gente tem que ter um certo controle. E aí também entra não só a ação dos governantes, mas, sobretudo, também da família, a atuação dos pais. Isso é de fundamental importância para que a gente mine todas essas más informações, não só numa perspectiva governamental, mas, sobretudo, também isso tem que ser capilarizado na sociedade, através das famílias, através de todos nós agindo. Né? Olha a importância que o professor está falando. Uhum. A família é muito importante. Ela tem que filtrar, saber o que o seu filho está fazendo, o que o seu filho está assistindo, exatamente, como é que ele está se comportando, né? Teve um tempo que os pais eram mais rigorosos com os filhos. Hoje não, hoje eles estão mais... mais soltos. Estão mais soltos, né? Em alguns casos, desculpe te interromper, até terceirizando responsabilidade. Até terceirizando, né, a responsabilidade. Eu vejo isso, só abrindo um parênteses na tua fala, me desculpe a interrupção, mas eu, como trabalho também no âmbito público e particular, muitas vezes nas escolas particulares, não são o caso de todas, mas em algumas, você vê pais bastante negligentes com o cuidado com os filhos, porque até por conta de serem sobrecarregados no trabalho, muito embora não justifique, mas o cara trabalha de segunda a segunda-feira, às vezes home office e tudo mais, sai da empresa, ainda continua trabalhando, e aí, para dar supostamente uma boa educação para o filho, ele terciariza as responsabilidades que seria da família para a escola. Isso também é um grande problema. Então tem que haver essa intervenção da família, dos pais em casa.
A minha vovó Maria, com 92 anos de idade, ela faleceu alguns anos atrás, no auge da sua sabedoria, dizia assim, que educação vem de berço. E tem muitos pais que terceirizam achando que educação é coisa da escola. Escola cuida de escolarização, que é um subproduto do que é educação. A educação vem de berço, vem de casa, né? Vem de casa, Desculpe, isso mesmo. eu te interrompi. Não, é até bom, é bom. O que, batendo nesse mesmo assunto, indo nesse mesmo assunto, nessa mesma direção, muitas vezes a mãe, é isso que o professor falou, terceiriza. Aí o filho apronta na escola, né? Não estuda. Eu lembro uma época que eu fui na escola saber as notas da minha filha e tinha uma mãe lá brigando porque o filho dela estava com 300 faltas. Se ele todo dia saía para a escola. Né? Jiraci não vai dar essa história. Então, aí pegou a professora, entendeu? Começou a falar um monte para ela. E eu ali fiquei ouvindo. Eu falei, poxa, ela falou assim, não tem cabimento. Como ele vai ter 300 faltas se o ano tem 365 dias, tal, quer dizer que ele não veio o ano inteiro. Mas ela entende que tem 5 aulas, 6 aulas mais ou menos, né? Não lembro agora atual. E ele faltava nessas aulas. E ela queria agredir. Foi quando eu, naquele momento, eu interferi e falei, olha, a senhora precisa ter um pouco mais de paciência, né? E cuidar mais do seu filho, saber onde o seu filho está indo. É o mínimo. Né? Sabendo. Então você tem que cuidar. Eu sempre fui um pai, né? Com essa visão que o professor está falando. Perfeito. Entendeu? Saber aonde minhas filhas estavam. Entendeu? Fui um pai que ia para a escola, ia nas reuniões, frequentava para saber o que estava acontecendo. Isso é muito importante que o professor está falando. Ótimo. Você vê que isso acaba levando também até outras crises, né? Porque se nós pegarmos hoje, existem inúmeros tipos de crise no mundo, né? São crises do ponto de vista político, crises econômicas, crises humanitárias, crises de valores, sobretudo crises éticas, né? Se a gente pegar, por exemplo, só uma coisa relacionada a isso, que também está ligado, a gente pegar, por exemplo, essa crise de ética e de inversão de valores leva a uma coisa que nós não conseguimos resolver, uma coisa absolutamente simples, que é, por exemplo, a questão da fome, né? Já pegando uma outra linha dentro disso que a gente está falando, né? A fome, acho que é um dos paradoxos mais escandalosos do mundo que nós vivemos, né? Desse chamado mundo pós-moderno. Porque se a gente parar para analisar, só as reservas de grãos hoje, né? De 2 blocos econômicos, do NAFTA, que engloba Estados Unidos, México e Canadá, somado às reservas de grãos da União Europeia, que é um bloco hoje que tem 27 países, hoje nós dizimaríamos a fome do planeta Terra. Só com as reservas de grãos que nós temos desses 2 blocos econômicos. No entanto, a questão que não quer calar é, da Segunda Guerra Mundial para cá, nós pisamos na Lua, nós vivemos essa era da chamada sociedade da informação, da nanotecnologia, dos big datas, do mapeamento do genoma humano, entre tantas e tantas outras descobertas científicas que foram fundamentais para a vida. No entanto, a gente não conseguiu equacionar um problema absolutamente elementar, que é a fome. Segundo dados recentes aí da Organização das Nações Unidas, nós temos mais de 700 milhões de pessoas hoje no mundo passando fome, subnutridas e muitas chegando ao óbito. E, infelizmente, muitas crianças estão nesse pacote, né? Então, veja, nós temos condições de sanar, de acabar com esse problema. No entanto, existe fome. Veja que é um paradoxo. Então, o que eu vejo no que o professor está falando? Professor, eu vou falar de Brasil. Vou falar de Brasil. Né? O Brasil, ele pode tirar todo o pessoal da fome. Se os políticos quiserem. Se eles resolverem mudar, ter uma visão. Mas o que a gente vê que é importante que para eles as pessoas passem fome. Né? É como você conseguir doutrinar a massa. Né? Porque eles passam fome, então eles precisam do governo. Então, assim, então o governo vai ajudando de uma forma daqui, de uma forma dali. E eles vão praticamente ficar à mercê da política.
à mercê dos políticos. Na dependência. Né? Ficam na dependência deles. Aí, assim, porque o Brasil, ele é rico em tudo. Em tudo. Exatamente. Né? Vende para o exterior e poderia fazer o quê? Arrumar meios, formas de distribuir o alimento para aqueles que necessitam. Porque joga muito, a gente tem muito desperdício de alimentos. Se a gente for na CEAGESP, acho que ainda continua com o nome de CEAGESP, alguma saída para isso? Com certeza nós temos, né? Mas acho que aí você toca no ponto que é pivotal dessa discussão, né? A questão do governo é algo seríssimo. Você sabe que o ano passado eu tive a oportunidade de ir para o Maranhão, eu ainda não conhecia. Eu conheço os 9 estados do Nordeste e já tive a oportunidade e o privilégio de conhecer muitos lugares aqui no Brasil, né? E eu estive no estado do Maranhão, nas proximidades de uma das cidades que é considerada uma das mais pobres do nosso país, que é Matões do Norte. Só para você ter uma ideia, a renda per capita média de uma pessoa que mora em Matões do Norte, no interior do Maranhão, gira em torno de R$230, o que hoje não corresponde a 1/5 do salário mínimo. Então veja, como é que uma pessoa sobrevive com isso, dá as condições mínimas de alimento para sua família, quer dizer, impossível, né? Então você veja, como você disse, nós temos condições de dizimar com a fome e outros problemas, mas existem essas variáveis. Mas se a gente buscar, na verdade, a essência do problema, eu acho que aí a gente vai entrar num discurso muito mais, acho que filosófico e religioso do que qualquer coisa, que está antes ainda das questões políticas, que é a ganância humana, né? A ganância humana, infelizmente, é a grande responsável para que ainda a fome continue no planeta. Veja, a África subsaariana, por exemplo, existem milhares de crianças subnutridas e morrendo nesse exato momento. Nós não precisaríamos nem ir muito longe. Como você citou, dentro do próprio contexto brasileiro, existem pessoas passando fome nos nossos dias, em pleno século XXI, o que é um absurdo. Então, por conta dessa série de variáveis, é desperdício, maus governos, a ganância humana, existe uma série de coisas. E eu me recordo agora, historicamente, que, por exemplo, no século XIX, eu estou falando aí de um fenômeno de menos de 200 anos atrás, né? Existia um grande demógrafo chamado Thomas Malthus, um demógrafo britânico, né? E ele dizia que ele estava vivendo ali na Inglaterra, no auge da Segunda Revolução Industrial, e ele costumava dizer que, com os cálculos estatísticos da época, que possivelmente pelo crescimento demográfico, crescimento populacional, nós não teríamos alimento para suprir a fome e a carência de todas as pessoas do mundo, né? Lembrando que no século XIX aconteceu aquela explosão demográfica, o planeta praticamente dobrou o número de pessoas, e o Thomas Malthus é um homem histórico do seu tempo, né? Então ele chegou a fazer cálculos dizendo que a população crescia geometricamente enquanto os alimentos cresciam aritmeticamente, de modo que não teria comida suficiente para todo mundo. Na verdade, o Malthus ele se equivocou, porque depois vieram revoluções científicas que aumentaram a capacidade da agronomia, do agronegócio, enfim. E hoje, sumarizando aqui, finalizando essa discussão, nós temos comida sobrando e, no entanto, falta predisposição, falta altruísmo, solidariedade, para que esse problema absolutamente elementar seja equacionado. Então precisa muito de boa vontade, né? Dentro disso, a gente estava aqui falando e falou que a gente entra até em religião, que a gente entra, né? Porque tudo leva um ponto leva ao outro, né? Tá um ponto ligado. leva ao outro. O crescimento da religião no Brasil, né? A gente teve um crescimento enorme, Sim. né? Muitas igrejas abertas, muito movimento, né, evangélico, na religião total. Mas quem cresceu mais foi a religião evangélica. Sim. Né? O que o senhor vê isso, esse crescimento, né, dentro do nosso país? Se a gente pegar a religião assim, abrindo um pouco mais o leque, mas chegando ao Brasil, como a sua pergunta está direcionada ao nosso país, a religião é um dos fenômenos mais antigos entre nós humanos, né? Sim. Desde lá das cavernas, com o surgimento do Homo sapiens, nós temos aí as manifestações religiosas. E como eu estava dizendo sobre o Malthus no século XIX, o século XIX também ele é conhecido como o século das ciências.
E do ponto de vista das religiões comparadas, quando nós estudamos esse fenômeno sociologicamente falando, nós percebemos que o século da ciência, muitos autores afirmavam categoricamente que a ciência economizaria a fé. Sim. Né? Isso, por exemplo, está nas palavras do Auguste Comte, que é um dos pais da sociologia, né? Um francês. E depois você vai ter muitos autores, como, por exemplo, o Marx, né? Dizendo que a religião era o ópio do povo. Aí você pega, por exemplo, uma linhagem mais de ateus, o Nietzsche declarou a própria morte de Deus. Enfim, você vai ter uma série de autores. O Max Weber, por exemplo, que é um sociólogo que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai dizer que com o fenômeno da secularização as pessoas se distanciariam cada vez mais das religiões e que o mundo se tornaria um mundo praticamente sem religiões. Então, todas essas estatísticas e previsões dessas pessoas que foram muito importantes na nossa história deram com os burros na água, porque a religião, muito pelo contrário, no século XXI tem crescido cada vez mais. Né? Eu costumo dizer que a religião, do ponto de vista sociológico, ela é um fenômeno semelhante à clara de ovo, que enquanto mais você bate, mais cresce. Essa é que é a verdade. E pegando o nosso arraial, o nosso quintal aqui brasileiro, do ponto de vista religioso, os evangélicos hoje, por exemplo, respondem em estatística com aproximadamente 26% da população, o que corresponde a quase 60 milhões de brasileiros. Né? O Brasil hoje tem 215 milhões de habitantes e 26% se declaram no IBGE como evangélicos. É um fenômeno que tem crescido muito. Porém, dentro desse métier religioso, e quando a gente fala evangélico, é muito importante que a gente estabeleça aí as divisões, né? Porque é um ramo que vem do protestantismo do século XVI, com aquele ato do Martinho Lutero. Os evangélicos não é uma massa homogênea, você tem muitos segmentos, você tem os protestantes históricos, né, luteranos, batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, dentre outros. Aí você tem uma linhagem pentecostal, com a Assembleia de Deus, com Deus é Amor, a própria congregação cristã. Quando a gente estuda religiões comparadas, a gente classifica como pentecostalismo, apesar que tem algumas divergências, mas a grosso modo também. E aí você tem um movimento dos neopentecostais, que vem do século passado, da década de 70 para cá, que envolve as igrejas aí, Universal, Igreja da Graça, e Nascer em Cristo, dentre outras. Então, esse fenômeno tem crescido, porém, no métier evangélico há um outro fenômeno que é subproduto desse crescimento, que é os chamados desigrejados. Ou seja, dentro desse número muito grande e significativo na nossa população, que responde estatística dizendo que é evangélico, dentro desse bojo, né, desse conjunto de pessoas, você tem um número muito grande de pessoas que hoje se dizem evangélicas, porém não frequentam mais igrejas por uma série de questões, algumas por decepções, outras, enfim, né? Mas eu vejo assim, que a maior parte desse povo, né, que são os evangélicos, né, tem aquele pessoal que está desigrejado, que não vai mais, mas eles são menos críticos. Eles são menos críticos, né, porque ele fica no cantinho dele ali, ele pode até criticar alguma coisa, mas a maior parte das críticas vem dentro da igreja. Vem de dentro da igreja, né? Porque tem aquele povo que está desigrejado, que não vai mais na igreja, que não frequenta, por uma decepção qualquer, né? Mas ele não critica. A crítica dele não afeta tanto. Mas quem afeta é quem está dentro da igreja. Exato. Né? Porque eu tive aqui conversando com um pastor, e eu estava falando para ele, falei, olha, a gente está lá dentro da igreja, entendeu? Então a gente vê o pastor, isso que o professor falou por causa do celular, vai lá, filma e coloca lá. Entendi. Entendeu? Isso faz com que saia um monte de comentário, porque isso é legal, né? É legal ver um comentário negativo. Sim. É legal ver, né? A gente volta até na questão da informação. Exato. É legal ver, né? Olha, vai dar um monte de like, vai dar um monte de comentário, porque é uma informação negativa. Então o pessoal gosta disso. Sim? Praticamente não existe mais. O senhor acha que tem a ver assim, com essa questão de religião, se afasta da religião, você não prega o amor.
Faz sentido, Faz. com certeza. O amor, acho que, no ponto de vista da cosmovisão judaico-cristã, né, Cristo, por exemplo, sintetizou os 10 mandamentos em 2, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, de modo que é impossível você desvincular, por exemplo, a história do Evangelho de Jesus, porque eu também faço uma distinção entre cristianismo e Evangelho de Jesus, né? Eu acho que o cristianismo é um fenômeno datado, do quarto século, que talvez se Cristo estivesse vivo, ele não se diria cristão por conta de tantas atrocidades que o cristianismo cometeu em nome dele. Não são todos cristãos, obviamente, mas sem sombra de dúvidas, o amor acho que é o arcabouço principal, é a coluna dorsal do Evangelho de Jesus e de muitas religiões, né? O budismo, por exemplo, o Tripitaka afirma isso categoricamente, né? O altruísmo, a solidariedade, o amor ao próximo, né? Eu acho que isso é uma máxima de quase todas as religiões, se não de todas. Porém, o amor e a solidariedade, ela não se restringe só ao âmbito religioso, né? Porque muitas vezes também nós estamos num país que é laico, né? Religião e política são coisas separadas e os ateus também precisam ter voz. Eu tenho convívio com um círculo muito grande de ateus. Eu não frequento nenhuma religião, acredito em Deus, não sou ateu, nem agnóstico, mas os ateus também são seres dotados de muita solidariedade, mesmo não confessando uma fé religiosa e não acreditando em nenhum Deus, porque o fenômeno do amor, ele transcende, né, esses aspectos religiosos. Existem pessoas que não confessam Deus, mas com as suas atitudes demonstram amor ao próximo, muitas vezes mais do que até um ser que se diz religioso e que frequenta um determinado segmento religioso e é presente. Muitas vezes acontece, né? Porque a solidariedade, ela é inata ou não a nós humanos. É produto das nossas escolhas, né? A religião. Se eu respondi. Então, a religião, ela é a base do relacionamento, Sim, né? Porque eu me relaciono com você, perfeito. né? Então, essa parte do amor, isso é real. Isso é real. A religião, ela tem que pregar o amor, ela tem que pregar o sentimento, tem que pregar o relacionamento. Sem dúvida. É o que eu sempre falo, que a igreja ela deveria estar dentro da família. Mas dentro da família de uma forma diferente. Eu ir lá saber como você está, como que você não está. Porque eu lembro que eu fazia isso. Então a gente sabe como que está vivendo a família. E a igreja ela tem essa possibilidade de fazer esse caminho. Fazer esse caminho. Está dentro e tem um pouco mais de familiaridade, né? Dentro da sua família. Né? Eu dando um exemplo aqui, eu como um pastor, eu ia lá na sua casa, aí eu sei o que está acontecendo, eu sei o que falta, eu sei o que não falta na sua vida, entendeu? E ela deveria ajudar, colaborar. Ó, você está passando necessidade, você está passando dificuldade, então nós vamos ajudar você, né? Porque é aquilo que eu estava falando, eu conheço pessoas que estão há 10, 15 anos e elas não saíram daquilo. Continua do mesmo jeito, no mesmo patamar. Chega num momento que os filhos vão vendo aquela situação e vai saindo fora. Fala, não vou ficar mais aqui não vou mais não. E a geração de hoje, da própria casa, né? e a geração de hoje, ela tá mais afastada. A gente vai perdendo aquilo, o amor ao próximo. A gente vai perdendo. É onde se cria mais a violência. Para muita gente isso é bom. Isso é bom. Mas ele se esquece que essa mesma violência que ele propaga pode chegar na casa dele. Sem dúvida. É um tiro no pé. Entendeu? Pode chegar na casa dele. Exatamente. E a ciência e a democracia? São outros dois grandes dogmas do mundo contemporâneo. Bom, a ciência é essa coisa maravilhosa quando vista e percebida dentro dos seus reais limites, né? Porque a gente está falando de religião, tem muitas pessoas, sobretudo no meio acadêmico, que acabam divinizando a ciência. E a ciência não tem status de divindade, né? Ela é muito boa, nos auxilia. Eu costumo dizer que a ciência ela nos vestiu de conforto, mas em alguns segmentos e setores ela nos despiu de solidariedade. Então, veja, a mesma ciência que produz penicilina, né, uma criação de 1927 com Alexander Fleming, que foi um dos antibióticos mais poderosos, a mesma ciência que cria penicilina é a mesma que cria Hiroshima. Sim. Ou seja, bomba para destruir. Porém, por detrás de todo o ato científico há o cientista, né? Então, a ciência também ela tem prazo de validade, ela não trabalha com neutralidade, ao contrário de que muitos pensam, né? Hoje você tem
uma ciência que melhorou muito as nossas condições de vida, nos deu longevidade, nos deu conforto, nos deu uma série de coisas, mas também você tem uma ala da ciência que trabalha pelo viés da política e da economia. Então, por exemplo, algumas indústrias farmacêuticas trabalham com doenças encomendadas. Sim. Né? Então, você tem uma propagação científica que eu diria que é mais do que do mal. Então, a ciência, do ponto de vista científico, para ser contraditório, ela tem essas nuances, porque o ser humano está por detrás de toda a produção científica. Né? Existe até uma coisa chamada GAP 1090, que são estudos recentes aí das universidades europeias, Oxford, Cambridge, enfim, e universidades norte-americanas também, o próprio MIT, Stanford, que dizem que esse nome GAP 1090 é porque é um espaço entre aquilo que se produz e se direciona financeiramente para a produção científica, que é cerca de 10% daquilo que se investe, sendo que os outros 90%, esses 10% são direcionados para países ricos e poderosos, enquanto os outros 90% da população do planeta que careceria, né, que carece dessa produção científica para melhorar as suas vidas e ter condições mínimas de infraestrutura, como, por exemplo, saneamento básico, não tem, exatamente por conta disso. Então, há uma má ciência com intenções de que o mundo, na verdade, não melhore. Né? Veja, por exemplo, as armas nucleares hoje, armas bioquímicas. Hoje existem países com potencial de destruir o mundo com um toquinho de dedo. Um líder governamental mal intencionado e com um aparato científico, ele chega na mesa dele, aperta um botão e destrói metade do planeta. Então tem na verdade sempre teve, né, esses dois lados da ciência, mas o importante é nós não divinizarmos a ciência, mas darmos crédito a tudo aquilo que ela pode possibilitar para nós enquanto humanos de melhora, e ela possibilita, com certeza, sendo feita um bom uso, né? Nós passamos numa situação onde a política falava que nós não precisávamos tomar vacina, né? E isso também é a ciência. Sem dúvida. Então, todo momento, desde quando a gente nasce, nós tomamos vacina. Então, existe essa importância. É aquilo que o professor falou. Existe também o contra, né? Contra. Com certeza. Os cientistas contra, que trabalham naquela situação de gerar uma doença, né? De criar uma doença, né? Que é isso que acontece às vezes no país, no mundo, né? Que cria-se uma doença e depois procura uma fórmula de sanar com lucros. Com lucros, né? E dá até a impressão, né? Eu vi muito disso na época, que a questão era para diminuir, né? Diminuir a população na Terra, né? Então cria-se alguma coisa que vai acabando, né? E aí ninguém é culpado de nada, né? Porque aconteceu isso, então ninguém é culpado de nada. E vai caminhando nesse sentido. Democracia. Então, a democracia é um desses outros grandes dogmas do mundo contemporâneo. Parafraseando o primeiro-ministro britânico, né, Winston Churchill, ele dizia que a democracia é o melhor de todos os governos. Não, ele dizia que a democracia é o pior de todos os governos, exceto dos demais. Bom, fiz uma confusão aqui, mas basicamente o Churchill queria dizer que a democracia ela é muito boa, é aquilo que a gente produziu do ponto de vista político de melhor. Ninguém quer viver num mundo sem democracia, porém o mundo ele é muito menos democrático do que a gente imagina. A ONU, por exemplo, hoje tem 193 países que são signatários. Mais da metade são classificados como países autocráticos e ditaduras. Então, a democracia é um fenômeno que tem aí 2.500 anos, nasce lá com os gregos lá atrás também. Mas, ao longo desse processo, foi se aprimorando, mas a maior parte dos países ainda não são democracias consolidadas. Né? Tem uma liberdade. Se nós estivéssemos na democracia, na ditadura, né, nós não estaríamos aqui agora. Sem sombra de dúvidas. Nós não estaríamos aqui agora. Uma das grandes características de qualquer ditadura é tolher o direito de expressão das pessoas. Jamais nós estaríamos fazendo um programa como esse numa Coreia do Norte. Com certeza. Não estaríamos. Então, é importante que a gente entenda que a democracia é a liberdade de expressão. Sem sombra de dúvidas. É um dos pilares da democracia. As pessoas precisam entender isso, que democracia é a liberdade de expressão. Nós podemos nos expressar
entendeu? Contanto que não ofenda, que Uhum. não fira o seu próximo, Sem né? sombra de dúvida. Porque é mais fácil a gente ter uma liberdade que a gente ouve o pessoal falar, que quer uma liberdade, eu quero a democracia, e dentro dessa democracia eu estou ofendendo você, É, né? Onde está totalmente errado. É uma visão que eu tenho, tá? sim, sim. E a liberdade de expressão é o respeito com o seu próximo, né? Se eu não concordo com o professor, eu tenho que ficar na minha, Exatamente. entendeu? Eu não posso ofender você. A democracia é, Entendeu? por excelência, esse campo aberto da discordância no campo das ideias, jamais no campo dos sentimentos. Eu posso caminhar com uma pessoa mesmo discordando dela, né? É exatamente por conta disso que a democracia e nós, enquanto humanos, temos essa beleza. Porque, caso contrário, nós seríamos seres autômatos, seríamos robôs, seríamos programados para agir e pensar da mesma forma. Então, a democracia é esse modelo político-econômico que proporciona com que os diferentes caminhem iguais. Então, numa democracia, seria o ideal que aquele que pensa diametralmente oposto a mim, do ponto de vista religioso, político, enfim, qualquer outro segmento, caminhasse comigo sem nenhum problema. Porque desse confronto de divergências nós até crescemos. Porque muitas vezes nós estamos ali enclausurados no nosso viés, na nossa perspectiva, e a gente não dá ouvido às pessoas. E quando nós passamos a dar ouvidos, é uma possibilidade da gente, inclusive, crescer, né? E um dos outros pilares fundamentais de uma democracia é aquilo que a gente chama de princípio de isonomia. Isonomia é essa palavra difícil grega para dizer que todos são iguais perante a lei. Agora, isso não acontece em todas as democracias do mundo, porque existem os privilegiados, infelizmente. Mas numa democracia, o princípio de isonomia deveria existir. Ou seja, para aquela pessoa mais simples da sociedade, até o presidente da República, a lei deveria ser aplicada de maneira igual. Isso é um princípio democrático fundamental, mas que muitas vezes está na letra fria da lei, mas no dia a dia, nas práticas, no cotidiano, isso não funciona. Não funciona. O senhor comentou aqui agora sobre robô, né? Exato. Sobre robô. E nós estamos ouvindo aí que estamos entrando numa era da robótica, né? Sim. E são empresas comprando, né, robô para fazer carro e assim sucessivamente. Eu acho que isso aí é um perigo, é uma opinião minha, é um perigo para o futuro, porque vai tirar o emprego, vai tirar o trabalho do ser humano. Esse é um dilema que nós temos que desatar no mundo pós-moderno, né? Porque a ciência veio aí para nos ajudar, porém, quando a gente pega um país como o nosso, o Brasil, um país que do ponto de vista econômico é primeiro mundo, né? O Brasil hoje está na 9ª economia do mundo, né? Nós temos um PIB de quase 3 trilhões. É um país rico, porém de péssima distribuição, né, dessa riqueza, muito desigual. Só que essa questão aí, ela envolve o quê? O Brasil, boa parte do nosso PIB vem do terceiro setor, né? E normalmente países subdesenvolvidos do ponto de vista tecnológico, industrial, a base do PIB está no terceiro setor. Então, quando você tem o terceiro setor com uma carga muito grande de gente, e aí essa tecnologia chega e demanda um saber maior, demanda uma capacidade melhor de você lidar com essas transformações da chamada quarta revolução industrial, se você tem preparo para isso, todo mundo cresce, o país cresce. Você pega o exemplo de um Japão, dos tigres asiáticos, que era um país relativamente pobre há 150 anos atrás, e que vieram se desenvolvendo, mas investiram em educação. No Brasil, a gente não faz, a gente até faz esse investimento, mas é destinado para lugares errados. Eu estou te dando todo esse panorama para chegar no ponto onde você me perguntou. Aí o que acontece? Nós temos esse dilema, porque a tecnologia chega, a robótica tem uma linha de produção extremamente superior do que a mão de obra humana, né? E aí você tem que ter gente preparada para trabalhar com isso. Se você não tem, aí você acaba desencadeando um outro fenômeno, que é do desemprego, do despreparo, né? E aí no Brasil, sobretudo, a gente ainda tem uma questão pior, que é um fenômeno chamado de fuga de cérebros. Infelizmente, no nosso país, a pessoa que estuda muito, às vezes não tem um mercado de trabalho apropriado. E aí essas mentes, né, é a chamada fuga de cérebro, é dessas pessoas que acabam estudando muito, fazendo pós-doc, etc. E aí tem que ir para um outro país para conseguir um nicho de trabalho mais adequado para o grau de informação e conhecimento que ela tem, né?
Então, é uma coisa ligada à outra. Vai né? ficar muita gente desempregada. Muita gente desempregada. Desempregada, né? E passando dificuldade. Sem A sombra de necessidade e a pobreza, a tendência é aumentar. Com É certeza. aumentar. Uhum. É isso onde a isso gente mesmo. pode ter um monte de problema, né? Sem Acontecendo dúvida. esses problemas com a gente. Professor, eu agradeço a sua... Ué, já foi. Já foi. Rapidinho. Já foi. Não, mas eu vou querer que a gente tenha aqui de volta. Que ótimo. A gente vai marcar para a gente estar aqui de volta, para a gente estar trocando ideia. Vamos marcar. Né? É muito importante o conhecimento do senhor está passando, Será uma né? honra. Gostaria que o senhor deixasse alguma coisa para o pessoal aí. Olha, eu posso fazer alerta. o jabazinho aqui do meu Isso aí livro, mesmo, naquela esqueci. câmera ali. Eu tinha até esquecido Nessa do daqui, livro. tá. Tem um Eu livro tenho- aí. Fazer só um jabazinho, esse daqui é o meu livro que eu lancei no final de 2022, né? Portanto, Sim. já tem um ano e pouquinho, que é Reflexões Descomprometidas com o Politicamente Correto. É um livro que eu abordo muito daquilo que nós tratamos hoje aqui no programa, né? Não é um livro que eu busco aí, longe de querer esgotar os assuntos, mas é um livro que eu trato aí sobre essas grandes questões do mundo que nós vivemos, né? Na filosofia, na religião, na política, as questões ambientais, questões éticas, morais, eu tento fazer um apanhado geral. É um livro que você pode ler tranquilamente, não começando do início, mas do meio para o fim, do fim para o começo. E aí, quem tiver interesse, é só me procurar nas redes sociais. Dá aí aí. o telefone aí, dá o telefone pro pessoal. Eu vou dar as minhas redes sociais, podem me chamar em inbox lá, _, Érico Bernardes no Instagram, no Facebook, Érico Bernardes, e também no YouTube. É só me procurar lá, tá bom? Eu tenho... os exemplares físicos já estão esgotados, graças a Deus. Eu fiz uma tiragem pequena, já estão esgotados, mas ainda tem e-book. Se porventura alguém quiser os exemplares físicos, é só entrar em contato. Eu entro em contato com a gráfica lá e a gente dá um jeitinho. Maravilha. Muito obrigado aí pela Eu atenção. agradeço. E a gente vai estar aqui de volta, né, para continuar essa conversa gostosa que nós tivemos aqui hoje. E eu vou também me despedindo. Para você que esteve aí junto com a gente online, toda terça-feira, 10 horas da manhã, nosso programa Opiniões e Ideias.